Olá a todos que estão nos assistindo, sejam todos bem-vindos a mais uma celebração da Aliança Bíblica em Bento Gonçalves. Essa é uma celebração online, não é como nós de costume fazemos, mas mesmo assim eu quero convidar você a estudar a Bíblia comigo hoje, né? Que venhamos tirar um pouco sobre o que a Bíblia tem a nos dizer para enfrentar as dificuldades, né, do nosso dia a dia. E não sei se vocês estão lembrados da última vez que eu estive aqui com vocês conversando, nós estudamos um pouco sobre a paz. Lembram daquele trecho de Filipenses? Nós lemos Filipenses capítulo 4, do versículo 6 até o 7. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, pegar o seu celular de novo e dar mais uma lidinha nesse versículo, pode ser? Diz assim, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Como é confortante saber que Deus tem uma paz que excede a nossa compreensão, guardada para nós, disposta a nos conceder. Nós vimos naquele último momento que nós estivemos aqui conversando sobre Filipenses, que a paz que está descrita na Bíblia é uma paz, em primeiro lugar, divina, né? Uma paz que provém de Deus, direto para nós. Em segundo momento, então, nós vimos que essa paz é uma paz que excede todo o entendimento humano. E em terceiro momento nós vimos que essa paz divina, que excede, que transcende a nossa compreensão, é uma paz que atua no nosso coração e que guarda, protege o nosso coração. Bem, eu não quero me aprofundar muito nesse tema, nesse trecho, né, de Filipenses 6, mas quero deixar o convite a você. Se você não assistiu, se você não participou da nossa celebração, eu deixo o convite para você procurar esse vídeo no nosso canal do YouTube. Está com o título A Paz que excede todo entendimento. Daqui a pouco, se você tem vivido um momento de turbulência, de caos, como nós temos vivido hoje em dia, convido você a ter um momento com Deus e refletir em cima desse trecho de Filipenses, né? Mas a partir disso também, dando na verdade continuidade a esse tema, hoje eu quero voltar novamente a falar para vocês a respeito da paz. Como nós podemos viver nesse mundo e ter o nosso coração protegido, ter a certeza que Deus está conosco, mesmo que nós tenhamos que andar por momentos tão escuros da nossa vida, em momentos tão caóticos. Usando até essa palavra caótico, né? Eu gostaria de propor para vocês hoje uma reflexão que nos faça sair do caos e andar na paz. Que a gente venha abandonar o caos, as turbulências que nós temos vivido no nosso dia a dia, tudo aquilo que nós temos visto na nossa sociedade e que nós venhamos ter o nosso coração em paz. Em paz, na certeza que Deus está conosco, que Deus ele é presente na nossa vida, que Ele sabe de todas as circunstâncias que nós vamos estar passando. Inclusive, nós vamos estudar mais para frente falando um pouquinho sobre a onipresença de Deus, falando sobre a onisciência de Deus e a onipotência de Deus. Se você não entendeu um pouco sobre esses termos, mas tem curiosidade de como nós podemos atravessar esse caos que nós temos vivido com um coração em paz, venha comigo hoje que nós vamos estar falando sobre isso, na verdade deixando a palavra de Deus falar para nós. Antes de continuarmos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e orar junto comigo. Pode ser? Vamos orar e entregar esse momento a Deus, abrir o nosso coração diante dEle. Por isso eu peço que você esteja orando junto comigo nesse momento. Pai, eu quero entregar a Ti toda essa mensagem, Pai, todo esse estudo que nós vamos ter na Tua Palavra essa noite, Pai, nesse dia de hoje. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos entender a Tua vontade, Senhor. Nós temos vivido dias de completo caos. Em muitos lugares, Pai, desse mundo, nosso país, da nossa cidade, existem pessoas que estão trancadas em casa por não querer enfrentar ou pelo medo daquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Por isso eu te peço que o Senhor esteja transformando o caos que nós estamos vivendo hoje em paz. Que nós possamos olhar para as circunstâncias desse mundo tendo a paz que provém de Ti.
essa paz que nós já estudamos, que excede toda a nossa compreensão. Pai, nós precisamos que a Tua paz venha guardar o nosso coração. Esteja falando conosco hoje sobre isso, Pai, para que nós tenhamos um coração leve, que nós venhamos depositar os nossos fardos, aquilo que tem nos deixado pesados, que nós venhamos entregar a Ti, para que este venha olhar as circunstâncias ao nosso redor, tendo a certeza que o Senhor é por nós, que o Senhor está conosco, que o Senhor não é pego desprevenido e que o Senhor é o único que pode transformar esse caos em paz. Fala conosco, Pai, hoje. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, eu queria convidar vocês a estudar um pouco mais o Salmo 23, para que a gente venha entender como é possível, mesmo em momentos de caos, momentos de tribulação, momentos que a gente não venha enxergar nem mesmo o próximo passo que nós temos que dar na vida, mesmo nessa circunstância, termos o nosso coração em paz. Vivermos uma paz que excede todo entendimento, né? Novamente gostaria de convidar vocês então a lermos juntos o Salmo 23. Se você é membro aqui da Aliança Bíblica em Bento Gonçalves, eu garanto que daqui a pouco você lembre que eu já propus 2 pequenas reflexões a respeito desse Salmo. Nós lemos o primeiro versículo, o segundo, um pouco do terceiro, e tiramos a partir desses versículos, desses 3 versículos, algumas verdades preciosas para a nossa vida. O fato é que o Salmo 23 é o trecho, posso até dizer, um dos trechos ou o trecho mais conhecido de toda a Bíblia. Até aquele que não é tão estudioso da palavra de Deus, eu garanto que já ouviu falar sobre o Salmo 23. Por isso eu convido você a vamos ler novamente esse trecho e nele tirar um outro versículo hoje que pode nos dar paz e pode nos trazer um conforto para o nosso coração. Mas vamos ler todo esse trecho? Pode ser? Salmo 23, todo ele são 6 versículos, algo muito simples, mas muito profundo. Olha só, diz assim, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Como é confortante ler esse trecho, não é à toa que ele é um dos mais conhecidos pelo mundo inteiro, um dos trechos mais conhecidos da Bíblia, da Palavra de Deus, né? Eu gostaria até de deixar um segundo convite para você. Se você tem curiosidade, se você quer se aproximar um pouco mais desse salmo, entender algumas outras verdades contidas nesse salmo, eu convido você a ouvir esses 2 estudos que nós falamos sobre o bom pastor, né? No decorrer dessa semana, nós iremos estar compartilhando novamente esses 2 estudos bíblicos que foram feitos alguns anos atrás, até eu diria, aqui na Aliança Bíblica, e você pode acompanhar, você pode ouvir novamente, quem sabe dar continuidade a esse tema do Salmo 23. Deixo esse segundo convite para vocês, né? Mas antes de entendermos um pouco mais os versículos, eu gostaria de apresentar o contexto histórico, falar um pouco sobre a história do Salmo 23, né? O Salmo 23 ele foi escrito pelo rei Davi, e uma das principais funções do rei Davi, essencialmente quando ele era jovem, né, era pastorear ovelhas. Então a rotina dele era cuidar das ovelhas da família. De manhã bem cedinho ele tinha que pegar aquele grupo de ovelhas e caminhar naquele deserto, enfrentando o sol, enfrentando as dificuldades, para encontrar muitas vezes um oásis no meio daquele deserto, ou seja, ele precisava encontrar uma pastagem verde, bonita, precisava encontrar águas tranquilas para aquelas ovelhas se alimentarem.
Então ele passava o dia inteiro nesse trajeto em busca de encontrar o suprimento necessário para aquele grupo de ovelhas. A tarefa dele era cuidar, proteger de todas as necessidades que aquelas ovelhas precisavam. De outro lado, então, nós tínhamos as ovelhas que ainda hoje são animais extremamente dóceis, extremamente frágeis também, né? Nós podemos ver até nesse segundo versículo aqui do Salmo, que diz: Tu me conduz a verdes pastagens e águas tranquilas. E sabe por que dessas águas tranquilas? Porque as ovelhas, elas têm dificuldade de beber a água só com o medo que ela sente por meio de ver a correnteza. Às vezes até o reflexo delas na água, naquele espelho d'água, deixa elas com tanto medo que elas não querem nem beber. Elas preferem morrer de sede do que beber aquela água por medo. As ovelhas são alguns dos animais assim extremamente dóceis e frágeis. E aqui está um prato cheio para que a gente possa fazer as comparações para a nossa vida. Porque sim, nós também somos extremamente frágeis. Assim como aquelas ovelhas, muitas vezes nós temos a dificuldade até de buscar aquilo que vai nos suprir verdadeiramente por medo, por temor. Quem de vocês não tem sofrido para buscar aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, né? Quantas vezes nós temos que atravessar desertos todos os dias para poder ter o nosso banquete, vamos colocar assim. Nós temos vivido momentos difíceis, né? Nós somos frágeis como aquelas ovelhas que dependem de um pastor. Então, se por um lado nós temos as ovelhas, no outro lado está o pastor. E aqui eu quero trazer para vocês dizendo que o nosso bom pastor é Cristo. É Ele que nos conduz para que a gente possa estar enfrentando as dificuldades do nosso dia e ter a certeza que todo dia Ele irá prover o que nós precisamos. E a palavra de Deus é rica em promessas diante desse sentido. Não precisamos temer mal algum porque sabemos que Deus está conosco. Esse é o contexto um pouco do Salmo 23, nós temos as ovelhas, tão frágeis e dóceis e inseguras, mas também nós temos o pastor, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Diante desse trecho, eu gostaria hoje de destacar mais um versículo para que nós venhamos entender um pouco mais como sair do caos e viver em paz, mesmo nesses momentos tão conturbados que nós temos vivido. E esse versículo é o quarto versículo do Salmo 23. Eu convido você a ler novamente junto comigo. Diz assim: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Pessoal, tenho certeza que nós podemos aplicar esse versículo nos dias que nós temos vivido hoje. Quantos de nós têm vivido um vale escuro, um vale de morte, um vale de medo, um vale que nós não sabemos nem qual é o próximo passo que nós temos que dar, porque está tudo tão escuro, é tudo tão caótico e nós não sabemos para que lado nós devemos ir. Quantos de nós têm estado com o coração pesado dessa forma? Diante desse versículo, desse simples versículo, eu quero propor para vocês então hoje uma reflexão que possa sim conduzir o nosso coração rumo à paz, né? Mas o que é um vale? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar, né? O que é um vale? O vale então é essas depressões geográficas que existem, né? No nosso contexto terrestre. Nós estamos inseridos em um vale. Normalmente o vale é feito por picos, montanhas, e ele está entre elas. Até muitas vezes também banhado por um rio, ali no centro daquele vale, né? E existem vales tão perigosos, né? Tão difíceis de se atravessar. E o povo de Israel conhecia inúmeros vales. Se nós formos pegar no Antigo Testamento, a palavra de Deus nos cita cerca de 188 vezes a palavra vales. O povo de Israel conhecia inúmeros vales.
passava e tinha que cruzar, inclusive os pastores, por diversos vales, né? Inclusive esse vale da sombra da morte, descrito pelo rei Davi no Salmo 23, muitos afirmam que esse vale existiu. Não foi só uma metáfora, não foi só algo para ilustrar, né, para aqueles que estavam ouvindo o seu salmo, mas sim, esse vale existiu e provavelmente o rei Davi passou muitas vezes por esse vale, né? Esse vale também é chamado de Ladeira do Sangue. Ele fica entre a estrada que liga Jericó até Jerusalém. Olha só que interessante, né? Ele tem cerca de 1.200 metros de descida. São 1.200 metros de descida num trecho de 27 quilômetros. Então, entre um pequeno trecho de apenas 27 quilômetros, o pastor com as suas ovelhas atravessava e descia mais de 1 quilômetro de altura. Esse é o Vale da Sombra da Morte, um vale extremamente estreito, extremamente complicado. Imagina ter que andar com um grupo de ovelhas atravessando esse vale para depois encontrar águas tranquilas, né? Esse vale não era difícil somente por ser repleto de estradas estreitas, sinuosas, ou também por estar no meio de duas montanhas e na maior parte do dia o sol não conseguir penetrar e iluminar aquelas estradas. Então estar na maior parte do tempo escuro. Esse vale também não era tão complicado só porque ele era tão íngreme, numa descida tão íngreme em tanto pouco espaço, né? Aqueles poucos quilômetros, uma descida tão íngreme. Esse vale também tinha um outro fator que a Bíblia em um outro momento nos narra, porque ele continha diversas cavernas. E muitas pessoas se escondiam nessas cavernas para assaltar aquele que passava ali. Então tu imagina um pastor passando com as suas ovelhas e de repente pela escuridão surge alguém, surge um bando para assaltar as suas ovelhas, para roubar aquilo que ele possui. Isso a gente vê também lá em Lucas. Vamos ver junto esse trecho. Fica na parábola do bom samaritano. Olha só o que Jesus nos diz a respeito também desse vale. Lucas 10, versículo 29 até o 31. Diz assim: mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Esse aqui é só um pequeno trecho da parábola do semeador. Você pode ler toda ela depois, com calma, né? Só estou retirando esse trecho para ilustrar essa questão do vale, né? Então, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E em resposta Jesus disse, olha a ilustração que Jesus trouxe. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, provavelmente passando por esse vale, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Muitos afirmam que esse trecho aqui, que esses assaltantes com essa pessoa, esse enredo, esse contexto se deu no Vale da Sombra da Morte, nesse trecho de Jerusalém a Jericó, que o rei Davi também cita. Então essa era uma das outras, né, dentre das inúmeras dificuldades que um pastor deveria enfrentar para cruzar esse vale, Vale da Sombra da Morte, né? Bem, gente, dado todo esse contexto, agora eu gostaria de propor para vocês uma pequena decupagem de todas as palavras que contém, todas não, né? Mas esse grupo de palavras que contém esse versículo, esse Salmo 23, o versículo número 4, né? E para nós iniciarmos, eu quero ler mais uma vez, porque diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Bem, vamos estudar então por partes, né? E o início do versículo diz assim: mesmo quando eu andar. A primeira questão que vem a nós quando a gente lê esse trecho e que eu quero propor para vocês é que os vales, as dificuldades, os momentos caóticos que nós vivemos, as circunstâncias que nos propõem medo, incertezas, bem, elas não duram para sempre, né? Quantos de nós, na verdade, já ouvimos aquele jargão popular que diz: bom, depois da tempestade vem a bonança. Eu sei, muitos vão dizer que depois da bonança vem outra tempestade também, né? Eu sei disso. Mas o fato é que esses momentos escuros,
Os vales que nós temos que atravessar na nossa vida não duram para sempre. O vale, ele não é o nosso destino final. O vale é o trajeto que Deus nos propõe, conhecendo das nossas necessidades, para que no final desse vale a gente venha a crescer, a gente venha a amadurecer, a gente venha a ser aperfeiçoado por esse Deus. Diante disso, eu gostaria de ler com vocês um outro salmo, o Salmo 30, especificamente o versículo número 5, porque diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Como é confortante saber que o nosso choro pode durar uma noite, mas Deus está conosco a ponto de que na próxima manhã Ele pode nos encher de alegria, nos encher de paz. Então, primeira questão a respeito desse versículo é que o vale não dura para sempre. Outras versões dizem, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu venha a andar, ainda que eu esteja andando, esse vale não dura para sempre. Sim, o vale tem um propósito, tem um porquê, mas ele não dura para sempre. Isso já é algo que pode acalmar um pouco o nosso coração. A circunstância de medo que você tem passado, que nós todos temos vivido, essa circunstância no mundo não vai durar para sempre. Não é o propósito final que Deus tem para nós. Talvez você esteja se perguntando agora então, mas Michel, por quê? Qual que é a razão de termos que passar por tanto sofrimento? Qual é a razão que nós temos que enfrentar esse mundo caótico? Essas circunstâncias de tanta incerteza? Michel, por que nós temos que passar por esse vale da sombra e da morte? Por que nós temos que enfrentar isso, né? Bem, os pastores enfrentavam esse vale provavelmente diariamente, se não esse, outras circunstâncias no deserto. E se nós formos lembrar aquele contexto histórico do Salmo 23, no final era sempre para prover a água necessária, aquele pasto necessário para aquele dia, para as ovelhas ficarem satisfeitas e plenas e se alimentarem. Nós também precisamos enfrentar esses vales que nós muitas vezes não sabemos o próximo passo que nós temos que dar, mas nós temos que atravessar, porque no final, como eu comentei antes, Deus vai nos satisfazer, Deus vai nos propor algo melhor, Deus vai nos renovar, Deus vai nos fazer com que venhamos ser mais completos, né? E isso nós podemos ver também algo relacionado no livro de Tiago, no primeiro capítulo de Tiago, a partir do versículo 2 até o 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu tenho certeza que hoje, quando você lembrar de um vale, faça esse exercício comigo. Lembre de algum vale que você já tenha atravessado na sua vida e olhe um pouco para trás. Hoje você não vê que ao passar por aquilo, hoje você é mais corajoso, mais forte. Talvez a sua dependência em Deus tenha sido até maior. Hoje você enxerga a vida de uma forma completamente diferente, consegue entender a essência da vida. É mais ou menos por isso. Nós passamos inúmeros vales na nossa vida, nós estamos em picos, né, de montanhas e ladeiras, de desfiladeiros, nós enfrentamos muitos vales, mas sempre quando nós passamos por um vale e permitindo que Deus nos conduza, a transformação em nós é gigantesca. Nós sim podemos ser então transformados, como a gente vê aqui no trecho de Tiago, sem que nos falte coisa alguma. Esse é um dos principais motivos de por que nós devemos enfrentar os vales, por que nós temos que enfrentar esses vales escuros com o perigo até da morte. Bem, continuando, né? Nós vamos falar um pouco a respeito da travessia desse vale. Como nós podemos atravessar ele sabendo que Deus está conosco e inclusive entendendo 3 características do nosso Deus, que é a onipresença,
a onipotência e a onisciência. Como eu comentei no início da nossa reflexão hoje, nós vamos poder então refletir sobre essas três características do nosso Deus, vendo um pouco disso aplicado no Salmo 23, versículo número 4. Ele continua dizendo então, depois do vale da sombra e da morte, diz assim: não temerei perigo algum. Sabe por que nós não devemos e não iremos temer perigo algum? Um dos principais fatores é que o nosso Deus é onipotente. Onipotente significa dizer que Ele tem o poder para fazer qualquer coisa. Deus é o único capaz de resolver qualquer conflito, de fazer aquilo que aparentava ser impossível, possível. Nós sim, seres humanos que fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, temos algumas dessas características do próprio Deus em nós. Nós não somos onipotentes como Deus é. A gente pode até realizar algumas coisas, nós podemos criar algumas coisas, nós temos de certa forma assim o poder de realização. Mas nada se compara a Deus, que é o único capaz de fazer todas as coisas. Então, quando nós estivermos atravessando um vale que é escuro, que nos causa medo, eu quero que você saiba que o nosso pastor, o bom pastor, ele é onipotente e ele pode transformar esse vale de escuridão em repleta luz. Ele pode transformar qualquer dificuldade na sua vida, transformar isso em algo que Ele venha a ser glorificado e que você aprenda e saia melhor, saia transformado, com um aprendizado de caráter, com uma leveza na alma e uma paz que excede todo entendimento. Somente Deus é capaz de contornar essas circunstâncias porque Ele é onipotente, Ele pode resolver e fazer qualquer coisa. Essa é uma das principais características do nosso Deus, né? Talvez você tenha medo de atravessar esse vale, como aqueles pastores também tinham medo do assalto que poderia acontecer, das ovelhas que eles poderiam perder entre a travessia daquele vale. O vale também era conhecido pelo vale da sombra e da morte. Talvez você tenha medo até mesmo da morte. Se eu perguntasse para você hoje, você tem certeza do seu destino eterno? Você tem medo de encarar essa morte? Aquilo que os pastores tinham medo de encarar naquele momento, você também tem medo de encarar a sua morte? Você tem certeza de onde vai estar eternamente depois que morrer? É algumas perguntas que a gente pode se fazer diante desse trecho do Vale da Sombra e da Morte, né? Mas também nós podemos ter a certeza que o nosso Deus é onipotente. E nós não precisamos temer nada, porque Ele é capaz de um simples estralar de dedos resolver todas as circunstâncias. O nosso Deus é onipotente. Seguindo nessa linha, eu gostaria de ler com vocês Romanos 8, versículo 35 e 37, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não importa o vale que você está passando, não importa se você está sentindo aquele medo da morte iminente, Deus é onipotente e Ele é capaz de transformar qualquer circunstância em vitória. Com Ele nós somos mais do que vencedores. Por meio de Cristo naquela cruz, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus e com isso também nós podemos afirmar que nada vai nos separar do amor de Deus, do poder dEle, do olhar dEle por nós. E podemos sim dizer que seremos mais do que vencedores, mesmo nesses momentos de vale escuro, nesses momentos caóticos que nós temos vivido. No segundo ponto, então, continuando o versículo, ele continua relatando dizendo: pois tu estás comigo. E aqui eu quero apresentar uma segunda característica sobre o nosso Deus. Então, além da onipotência, que Ele é capaz de fazer tudo, o único capaz de fazer tudo,
Também o nosso Deus, Ele é onipresente. Ele é o único capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Talvez isso seja até difícil para que nós venhamos compreender. Sim, mas também como é que nós vamos compreender um ser que é infinito, compreendermos nós que somos seres finitos, né? É muito difícil. Mas sim, Deus é onipresente, Ele está em todos os locais e ao mesmo tempo. Então eu não preciso temer mal algum, pois eu sei que Deus está comigo. Mesmo nesse vale tão escuro, nesse vale que pode te deixar apavorado porque a morte está no próximo passo, você pode ter a certeza que Deus está com você. Ele é o bom pastor, Ele está conduzindo a sua vida para atravessar esse vale e lá no final encontrar as águas tranquilas. Deus está conosco, Deus não nos abandona, Deus nos conhece por completo. E diante disso eu quero ler com vocês mais um salmo, o Salmo 139, que é fantástico. E no meu coração fica assim extremamente feliz de saber que Deus me conhece dessa forma. Olha só o que diz Salmo 139, a partir do versículo número 5. Tu me cercas por trás e pela frente, põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do seu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Como é maravilhoso ver a palavra de Deus dizendo que Ele nos conhece de dentro para fora, nos conhece perfeitamente, que a mão dele está sobre nós nos protegendo e que não há local que a gente possa fugir da presença dele, não há local que nós possamos ir ou que teremos que enfrentar que Deus não está conosco. Ele sim é um pai próximo, um bom pastor que cuida da nossa vida. Então, se há alguma forma perfeita para que nós venhamos atravessar esse vale, com certeza é na presença de Deus. Não temos como fugir da presença dele e é na presença dele que nós podemos atravessar essa escuridão e ir às águas tranquilas. Bem, continuando o versículo, então nós vemos também o versículo 4, estamos lendo Salmos 23, versículo 4, né? Continua dizendo que a tua vara e o teu cajado me protegem. E aqui eu quero apresentar uma terceira característica única do nosso Deus. Só Ele é onipotente, como nós vimos, só Ele é onipresente e agora nós podemos saber que Ele é onisciente. Ou seja, o nosso Deus sabe de todas as coisas. Ele é então onisciente. Além de onipotente, onipresente, de estar em todos os lugares e ter poder para fazer tudo, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele sabe o porquê nós estamos atravessando esse vale, Ele sabe a necessidade que nós temos e o porquê nós precisamos passar por essas circunstâncias. Mas eu quero salientar um outro ponto muito importante que é: Deus sabe o próximo passo que nós temos que dar. Se você está nesse vale tão escuro que não vê saída, não tem uma luz no final do túnel, não sabe para que direção, se é para a esquerda, se é para a direita, você não sabe qual é a próxima decisão que deve ser tomada, não sabe o próximo passo que você deve dar, saiba que Deus sabe. Saiba que Deus é onisciente. Saiba que nada foge do conhecimento de Deus, que Ele não é pego desprevenido e que Ele sabe o que é melhor para você. Confie em Deus, entregue as suas dificuldades a Ele, porque Ele sabe qual é a melhor decisão que você deve tomar. E se você orou, se você pediu, se você entregou, espere. Não dê um próximo passo até que Deus mostre de uma forma clara qual é o próximo passo a ser dado. Talvez se você
se mover, mesmo quando Deus está em silêncio, nesse vale tão escuro. O próximo passo seja cair pelo precipício, seja cair morro abaixo. Saiba que Deus conhece todas as coisas e você não está sozinho, você está com a presença de Deus. Você pode contar com Ele a todo e a qualquer momento para mudar qualquer circunstância. Mas confie, porque Ele é o único que sabe de todas as coisas. E Ele sabe o que é melhor para ti, Ele sabe o que é melhor para mim. Confie nele. A cada passo que você der, dê um passo com confiança, com fé, naquilo que Deus está fazendo e pelo vale que Ele está direcionando a sua vida. Uma outra palavra, um outro instrumento, na verdade, que eu quero colocar aqui, que esse versículo menciona, é o cajado. O cajado, ele funciona para muitas coisas, para proteger as ovelhas do rebanho contra predadores. O pastor tinha esse dever e ele usava o cajado para se defender. Mas também numa outra ponta, numa extremidade do cajado, nós temos ali uma pequena curva. E com essa curva, o pastor ele poderia resgatar aquela ovelha que porventura estava caminhando rumo ao precipício. Talvez aquela que estava ali se segurando, sabe, naquele galinho para não cair, estava só naquela base assim, ainda para não enfrentar os 1.200 quilômetros de ladeira. Estava ali se segurando, o pastor poderia, às vezes, aonde a mão dele não alcançava, ele poderia ir com o cajado e resgatar a ovelha. O cajado é algo muito importante. Eu gostaria de ler com vocês para finalizarmos, lermos Provérbios 4, versículo 25 e 27, para que a gente venha entender um pouco da importância também do cajado de Deus na nossa vida. Vamos ler aqui Provérbios 4, versículo 25 e 27, que diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Eu quero trazer esse versículo com a ilustração de que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. O cajado, o que eu quero dizer é a direção, aquilo que Deus está nos conduzindo. Que a gente não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que a gente afaste os nossos pés do perigo. Que a gente afaste os nossos pés da maldade, de um trajeto de maldade. Que a gente permaneça fixo na direção que o nosso pastor, que o bom pastor está nos conduzindo por meio do seu cajado, por meio da sua vontade, por meio do seu querer. Mas também se porventura em algum momento nós tropeçarmos, em algum momento nós estivermos perto do precipício, perto de cairmos esses 1.200 quilômetros, saiba que Deus também está de prontidão com o seu cajado para nos resgatar, com o seu cajado de amor, para nos trazer de volta para a sua presença, para cuidar de nós, para nos colocar novamente no trilho, rumo aos pastos verdejantes, rumo às águas tranquilas, rumo àquela paz que excede todo entendimento. E assim nós seremos capazes de abandonarmos o caos para vivermos a paz que excede todo o entendimento. Eu não sei qual é o vale que você tem atravessado. Nós temos visto que o mundo inteiro tem atravessado um vale muito escuro. Um vale com inúmeras dificuldades, inúmeras incertezas. Talvez você esteja passando isso como família. Talvez você esteja se sentindo sozinho nesse período. Nós temos sim vivido dias turbulentos. Mas aquilo que nós podemos hoje, e eu quero propor para você, que você venha refletir a respeito desse Salmo 23, o versículo número 4, e que você venha entender essas 3 características do nosso Deus. A onipotência, só Ele é capaz de fazer tudo por nós. A onipresença é que não há lugar no mundo que nós possamos ir que Deus não esteja conosco. E a onisciência, que Deus sabe todas as coisas e Ele conhece o teu coração, conhece as circunstâncias que você está passando, o vale escuro, e Ele vai prover uma saída para você. Com o cajado dele, Ele vai apontar a direção. Confie nesse Deus. Queira abandonar o caos, o medo, as incertezas que estão no teu coração para viver a paz que excede todo entendimento. Que essa paz possa estar vindo
para nós, que nós venhamos aplicar essas verdades desse salmo nos nossos dias e que nós realmente possamos deixar Deus agir, possamos estar na presença dEle e viver aquilo que Ele tem para nós. Vamos estar orando nesse momento? Abra teu coração diante de Deus. Talvez esse vale possua até algum nome. Abra o teu coração diante do nosso Deus e fale a Ele aquilo que tem te deixado pesado, os fardos que tu tem carregado. Entregue tudo a Deus, para que você possa estar cruzando esse vale com a certeza que Deus está contigo e que o resultado é a transformação do nosso caráter, a transformação do nosso espírito, para que nós venhamos ser mais parecidos com Cristo. Abra o teu coração diante de Deus junto comigo agora. Pai, nós estamos aqui com o coração quebrantado porque nós sabemos que mesmo nesse vale tão sombrio, nesse vale de morte que nós temos enfrentado, nós temos a certeza que o Senhor é o único que tem o poder para transformar a morte em vida, transformar aquilo que é impossível em possível. Pai, nós também temos a certeza que o Senhor é o único que está em todos os locais e que o Senhor está conosco, mesmo nesses momentos tão difíceis de sociedade que nós temos passado, nesses momentos talvez em família, no nosso coração que está tão pesado e sofrendo com o caos, com as incertezas. Obrigado, Pai, porque não há local algum que este possa fugir do Teu amor. E também, Pai, obrigado porque nós sabemos que o Senhor é onisciente, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o que é melhor para nós e o Teu cajado nos conduz nesse caminho perfeito. A Tua vontade para a nossa vida é boa, é perfeita, é agradável, como a Tua palavra nos diz. Pai, nos ensina a não desviar para a direita ou para a esquerda, e nós venhamos a ter a certeza que estamos sendo conduzidos por Ti nesse momento, para que nós assim tenhamos um coração em paz. Pai, nós queremos viver a paz que excede todo o entendimento. Nós queremos entregar o nosso coração a Ti e dia após dia darmos os passos mediante o Teu cajado nos mostra a direção. Assim eu tenho certeza, Pai, que essa paz estará cuidando de nós, estará invadindo o nosso coração e estaremos provando um pouco da felicidade que o Senhor um dia irá nos prover quando estaremos eternamente na Sua presença, Senhor. Pai, eu sei que nós devemos atravessar e iremos atravessar, já atravessamos também, Pai, diversos vales, mas nos ensina a atravessar esses momentos, sabendo que o Senhor é por nós e que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. É em nome de Cristo, Pai, que nós oramos. Amém.